A Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, o nosso irmão Dinho Ângelo Hernandes, ele está internado. Ele tem tido aí um tempo fica em casa, um tempo fica no hospital. Essa tem sido a vida do nosso irmão Ângelo. E ele está melhor, a irmã Celina disse, mas ele está precisando de doadores de sangue. Se você é doador de sangue, pode doar lá no Hemocentro. Você pode ir lá, qualquer tipo de sangue pode ser doado. Então, você pode ir lá no Hemocentro para doar sangue para o nosso irmão Dinho, nosso irmão Ângelo Hernandes. Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos, e a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Deus, nós queremos agradecer, porque o Senhor fala conosco, o Senhor deixou a Bíblia, a Tua palavra, e é através dela que o Senhor fala conosco. E nesta hora, o Senhor vai falar conosco. Nesta hora, nosso coração está voltado ao Senhor. Nesse momento, toda a nossa atenção, ela é direcionada a Ti, porque queremos ouvir a Tua voz. Se por acaso, ó Deus, algo queira nos atrapalhar, desviar a nossa atenção, nos distrair, ó Deus bendito, não permita que isso aconteça, porque a Tua palavra, ela é a verdade, ela é necessária a todos nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Crises transformadas em oportunidade. É o que esse texto mostra para nós. Dos ataques que Satanás, que o diabo, fez à igreja iniciante para impedir o avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a terceira foi a mais inteligente. A primeira está no capítulo 4, que nós já vimos. A perseguição. Ele usou a tática da perseguição para impedir o avanço do Evangelho. Ele não conseguiu o seu intento. A segunda foi no capítulo 5, através da corrupção. E a terceira, que agora nós estamos olhando, é a da distração. Satanás, quando ele não consegue derrotar a igreja por fora, ou de fora para dentro, ele procura, por meio da perseguição, que isso acontecesse. Não aconteceu.
nem de dentro para fora, através da corrupção, ele também não conseguiu. Os irmãos que vieram aos cultos nesses domingos perceberam que o intento do diabo não foi conseguido. Mas agora, se ele conseguisse preocupar e ocupar os apóstolos com a administração social, que apesar dela ser essencial na vida da igreja, mas não fazendo parte do chamado dos apóstolos, os levaria a negligenciar as responsabilidades de orar e ensinar a palavra de Deus, que Deus deu essa incumbência para eles, e assim a igreja seria deixada indefesa contra as falsas doutrinas. Era essa a intenção dele. Foi essa a cartada dele, através do que o capítulo 6 de Atos está mostrando. Servir às mesas das viúvas, é assistência social. Servir às mesas daqueles que estão em necessidade é importante, não é algo ruim. O problema é que os apóstolos estavam sendo desviados da sua função principal, a oração e a palavra. As lições que esse texto que nós acabamos de ler nos ajudarão a entender essa verdade. A primeira lição que nós podemos aprender nesse texto é a murmuração na igreja. Atos está falando de algo que aconteceu na igreja iniciante, ou aqueles que preferem, na igreja primitiva. Eu vou ler na versão NVT. Atos 6:1 nos diz: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Toda a igreja que cresce, no seu crescimento é trazido potenciais problemas que precisam ser enfrentados com rapidez e sabedoria espiritual. As viúvas dos judeus que vieram da dispersão e não falavam o hebraico, elas ficaram esquecidas na distribuição dos recursos que a igreja tinha para investir na vida das viúvas e dos demais necessitados. Esse fato gerou murmuração na igreja. Alguém disse que murmuração sugere zumbido de abelhas. Eu fui uma vez com o nosso irmão Nelson Toninho, ele me convidou, ele ia tirar mel das abelhas, ele me convidou para eu ir com ele. Ele havia convidado várias vezes, naquela oportunidade deu certo. É impressionante como elas ficam no ouvido da gente, tentando nos picar, porque nós estamos querendo extrair o mel que elas produziram. A murmuração é assim. É um barulho que perturba. E essa agitação no meio da comunidade estava colocando em risco a unidade da igreja, a comunhão da igreja. Primeiramente, a comunhão da igreja fora atacada pela hipocrisia de Ananias e Safira, lá no capítulo 5.
estava sendo ameaçada no momento pela injustiça. Aquela igreja, ela era composta por dois grupos. O primeiro era dos judeus residentes em Jerusalém e Palestina, que falavam o aramaico. Eles se gabavam de não terem sido assimilados pela cultura estrangeira. Eram judeus aramaicos. O segundo grupo, formado por judeus que haviam morado fora da Palestina por várias gerações, que por causa do Pentecostes, eles foram para Jerusalém e decidiram ficar morando em Jerusalém. Eram os judeus gregos. Esses judeus, os gregos, eles perderam o idioma e a cultura pátrios e falavam apenas e tão somente o grego. Eles esqueceram o hebraico, que era a língua original do que eles haviam aprendido. Por isso, eles eram tratados com desdém pelos judeus naturais da Palestina, ali de Jerusalém. E essa quebra no relacionamento surgiu na distribuição dos recursos às viúvas. Aquela murmuração era sintoma de algo mais profundo. Não era a causa principal. Havia algo por baixo que estava fervendo, mas foi destacado através desse esquecimento. Isto é, havia divisão entre esses dois grupos na igreja iniciante. Interessante que através da sua morte, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já tinha abolido esse tipo de distinção. Gálatas capítulo 3, versículos 28 e 29, nos diz: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus, e agora pertencem a Cristo. São verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Certamente, aquele esquecimento das viúvas não era proposital. A igreja não fez aquilo simplesmente para causar problema. Então a murmuração, ela se volta contra quem? Ela se volta contra os apóstolos, que eram os responsáveis pela distribuição. Atos capítulo 4, nós já vimos isso, mas só para recordar, versículos 35 e 37, nos diz: e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Versículo 37, ele vendeu, falando aqui, de Barnabé, ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Esse mesmo tipo de murmuração também foi expresso pelos israelitas contra Moisés, várias vezes, lá no Velho Testamento. Esse tipo de murmuração não é adequado para os cristãos, para quem tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor Jesus, na sua oração intercessória, antes de ser preso, assim se expressou sobre a unidade da igreja, em João capítulo 17, versículo 21, primeiramente. Jesus disse: minha oração é que todos eles sejam um. Eles quem? Os que o aceitavam, que se tornaram cristãos, salvos por Jesus, para que todos eles sejam um, como nós um, como tu és em mim, Pai, e eu estou em ti.
que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a minha glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Outra versão diz, antes da fundação do mundo. Então veja bem, a unidade da igreja, a comunhão da igreja não pode ser quebrada. Porque quando ela é quebrada, as pessoas não conhecem a Jesus. Porque aqueles que dizem que têm a Jesus, que aceitaram a Jesus, que servem a Jesus, estão em murmuração. Estão causando intriga entre si. Não estão vivendo o amor de Jesus. Eles não estão tendo maturidade espiritual. E acaba gerando isso. Então uma medida urgente precisava ser tomada para corrigir o problema. Os apóstolos, eles não foram descuidadosos nem vagarosos em tomar essa providência. Eles agiram imediatamente com sabedoria espiritual para resolver aquela questão que colocava em risco a harmonia e a paz interna da igreja e o testemunho da igreja no mundo. Foi a maneira como eles agiram. Eles eram os líderes da igreja. Cabia a eles tomar uma posição diante daquela situação. Não era a igreja, eram eles que precisavam tomar aquela posição. Qual é a solução? Atos 6, versículo 2, 13 e 4 nos dizem. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós apóstolos, eles estão dizendo para a igreja, nós apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, versículo 3, escolham 7 homens respeitados, outra versão diz de honra, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Foi identificado o problema, a solução imediata foi tomada para resolver o problema. Os apóstolos não ficaram na defensiva, eles acolheram as críticas e corajosamente fizeram uma correção de rota. A igreja não pode continuar assim. A igreja não pode continuar dividida. A comunhão da igreja não pode ser quebrada. Não pode haver divisão na igreja. Nós já vimos que Jesus disse que na unidade da igreja é que o mundo vai conhecer a Jesus e vai buscar em Jesus a solução para os seus problemas. Agora, se a igreja, através da sua liderança, não tem sabedoria espiritual para tomar uma posição, para corrigir a rota da igreja, a igreja vai continuar desunida e sem comunhão. Alguém já disse que aquilo que funcionou bem no passado pode não ser relevante hoje. E principalmente se nós pensarmos aí
que estamos na pós-modernidade, e um dos pastores que falou aqui, numa das segundas-feiras, disse que nós estamos não no tempo da modernidade, mas do líquido, daquilo que evapora, daquilo que não tem consistência. Mas a igreja precisa ter consistência na palavra, não nas filosofias desse mundo, mas na palavra. Ela não pode ser engolfada por esse mundo, de forma alguma. Então nós não podemos ter estruturas como irremovível. Vocês vão entender isso. As estruturas, elas devem facilitar e não emperrar o avanço da obra. E aquela questão, o diabo colocou no coração de alguns que começaram a murmurar, porque a igreja estava crescendo. Satanás não gosta da igreja que cresce. Igreja que ganha almas para Jesus, que sempre está chegando gente nova no seu meio, porque Jesus faz sentido para elas, elas aceitam a Jesus. Satanás não gosta. Ele tenta atacar de fora, não consegue, ele vai começar a atacar por dentro. Ele vai fazer isso. É o que ele tentou fazer aqui. E ao invés dos apóstolos se afadigarem mais com assistência social, que seria um peso cada vez maior para eles, eles delegaram essa tarefa. Não convém a nós fazermos essa tarefa. Não é porque essa tarefa era indigna, de forma alguma. Mas é que Deus os chamou para outra tarefa. Não era essa a tarefa dele. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele instrui a igreja, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, da seguinte maneira. Ele está falando de Jesus, de Deus. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Está dizendo que esses líderes são colocados diante da igreja para preparar a igreja, para que a igreja realize a obra. Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. A murmuração impede que nós nos amadureçamos na fé, que nós cheguemos à estatura de Cristo. Por isso que os murmuradores não crescem na fé. Os murmuradores vêem problema em tudo. Versículo 14. Então não seremos mais imaturos como crianças. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra e alguém disse que adulto imaturo, ele age igual criança. As crianças brigam por nada. Às vezes tem vários brinquedos iguais ali na sala, mas ele quer aquele brinquedo que aquela criança está com ela nas mãos. Ele não quer o outro, ele quer aquele. E adultos imaturos são assim. Agem igual crianças.
E o texto nos diz: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Está falando coisas que acontecem dentro da igreja. Eu estou dizendo a reunião da igreja. Eu não estou dizendo dentro da igreja o ambiente onde nós estamos. Eu estou dizendo na convivência que os membros da igreja têm, quer aqui dentro, quer lá fora. Nesses encontros. Versículo 15: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. O que é falar em amor? A verdade em amor é chamar a pessoa, conversar com ela. Não é ficar murmurando. Procura uma pessoa e fala com ela, procura outra e fala com ela, e aí a coisa vai fomentando, vai ardendo, vai atingindo um grupo maior. É isso que o texto está dizendo. Versículo 16: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Ele quem? Jesus, que é o cabeça. E cada parte a cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aquele pessoal estava precisando de trabalho. Era isso que estava precisando. Eles estavam muito ociosos. Era essa a questão. E quem é ocioso em termos espirituais são pessoas que dão trabalho. Era isso que estava acontecendo com aquele pessoal. Mas o que é que os apóstolos fazem? Ele chama a igreja e diz: olha, eu quero que vocês levantem pessoas espirituais para cuidar dessa área, da área social da igreja. Aparentemente algo qualquer um pode fazer, não é? Aparentemente não é isso? Mas o texto bíblico disse que era para ser colocado nessa posição pessoas que fossem cheias do Espírito Santo, que gozassem de boa reputação, pessoas que pudessem ter sabedoria espiritual. Não servia a qualquer um. Tinha que ser alguém que estivesse em comunhão com Deus, em obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus, e a igreja percebendo isso, a igreja iria eleger esses homens. Porque eles iriam acrescentar, iriam ajudar a igreja a manter a comunhão, a não dividir a igreja, mas ela continuar ganhando pessoas para Jesus, como continuou. Porque a igreja aceitou a orientação de Deus através dos líderes, os apóstolos, e ela continuou. Então os apóstolos entenderam o problema, reuniu a igreja e deu a seguinte orientação para a igreja. Versículo 2: por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Ressaltando, a distribuição de alimentos não era trabalho inferior, de jeito nenhum, mas não era a função dos apóstolos fazer aquilo.
eles realizaram esse serviço no início da igreja, quando ela era pequena. Mas a igreja cresceu, e agora era sobrecarga eles terem que fazer essa distribuição de alimentos, e ao mesmo tempo teria que se dedicar à oração e à palavra. Mas eles tinham o tempo dividido, eles não tinham condições de fazer isso. A igreja cresceu, e o serviço social e o ministério da palavra também. Eu me lembro, em Monte Azul Paulista, eu visitava todo mundo. Cheguei lá, tinha 22 membros só. A igreja foi crescendo aos poucos, dá para visitar. Pedro Paulo está aqui? Está aí, ó. Pedro Paulo algumas vezes saía comigo para a gente poder visitar. A igreja aqui, quando era menor, eu visitei muita gente. A igreja cresceu. As demandas se tornaram outras. Precisamos de gente que faça isso. Temos alguns que estão fazendo, mas precisamos de mais gente para poder fazer isso. Ao invés de ficar cobrando do pastor fazer isso. E o irmão que recebe visita de outro irmão, lembra, aquele irmão representa a igreja, está te visitando. Foi lá para orar com você. Foi lá para ver a sua necessidade. Precisa entender isso. Isso é necessário entender. Os apóstolos foram muito claros com relação a isso. Aos apóstolos, Jesus confiou o ensino da palavra. Cabia a eles alimentar a alma e o espírito da igreja através da palavra. Era isso. Era a função deles. Era a função deles ensinar a igreja. Era a função deles pregar. E pregação é você falar com ênfase para convencer as pessoas através do Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra, porque foi Ele quem inspirou a palavra e é Ele quem revela a palavra. É Ele quem convence o pecador perdido e o pecador salvo. É Ele quem convence. Então os apóstolos não podiam ser distraídos da função principal, porque isso seria fatal à vida do ministério da igreja. Eles foram chamados para pregar a palavra. Eles precisavam esmerar-se no ensino. Eles precisavam afadigar-se na oração e na palavra, para serem obreiros aprovados, através de almas convertidas pelos irmãos da igreja, que no dia a dia estão espalhados pela sociedade, testemunhando de Jesus, e responsável pela edificação da igreja. Então eles disseram: vocês devem escolher homens credenciados. Atos 6:3. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. O serviço social da igreja deveria ter continuidade. Não poderia ser parado esse trabalho. Os apóstolos não podiam deixar de ensinar, mas precisavam de pessoas idôneas para servir as viúvas, servir os necessitados. A igreja então escolhe homens com essas qualificações espirituais estabelecidas pelos apóstolos. A qualificação cheios do Espírito, você pode ver, eu não vou ler agora, nós não temos tempo. Você pode ver em Efésios capítulo 5,
versículo 18, até o capítulo 6, versículo 9. A manifestação de ser cheio do Espírito Santo está em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Está lá. Pessoas assim é que Deus usa para manter a unidade da igreja, para manter a comunhão da igreja. E esses homens e essas mulheres, assim, é que vão apagar o fogo daqueles que estão querendo incendiar. São pessoas que têm qualidade espiritual para dizer, olha, não é assim. A coisa não é como você está vendo. Não é como você está falando. Gostaria de terminar a palavra nessa noite olhando para Atos capítulo 6, que nós já lemos, mas eu quero ler os últimos versículos. Versículos 5, 6 e 7. A ideia agradou a todos. A todos quem? Os discípulos, os membros da igreja iniciante. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós vamos encontrar Estevão testemunhando de Jesus, sendo levado diante das autoridades, não negando a Jesus de forma alguma, sendo apedrejado e morreu apedrejado por causa de Jesus. Pessoas cheias de fé e do Espírito Santo, precisam dar a sua vida por Jesus, se necessário for. Morre por causa de Jesus. Eles estão levando a vida muito a sério. Não abandonam de forma alguma Jesus. E continuando, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esse Nicolau, ele volta para o cristianismo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Deus, Ele vai fazer a obra, vai continuar fazendo a obra. Quando os murmuradores são convencidos pela palavra de Deus. Quando eles entendem que o Espírito Santo de Deus está operando, está trabalhando. Eles vão enxergar homens de Deus colocados diante de si, para poderem guiá-los espiritualmente. E quando somos guiados espiritualmente, a nossa vida material também é afetada positivamente, para que nós vejamos os recursos que Deus tem para nos abençoar, para cuidar de nós. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Deus vai suprir. Ao invés de murmurarmos, nós olharmos para o Deus que pode todas as coisas. Isso vai acontecer. A igreja, os discípulos vão se multiplicar, e até autoridades religiosas que não conhecem Jesus se converterão a Jesus. Porque o texto nos diz, e muitos sacerdotes também se converteram.
religiosos, mas sem salvação. Encontrar essa salvação em Jesus. Amém? Baixe sua cabeça e seus olhos, enquanto o Ministério de Música estará louvando ao Senhor.